Olá pessoal, meu nome é Cássia Santos e estou cursando Sistemas de Informação na Universidade Federal do Oeste do Pará, na cidade de Santarém, e sou da turma de 2022. E no momento atual desse vídeo estou cursando o segundo semestre da graduação e hoje apresentando um trabalho para a disciplina de Organização de Computadores, ministrada pelo professor Cássio Borralho. Esse trabalho tem como tema Algoritmo para Conversão de Binário em Decimal, e eu escolhi implementá-lo utilizando a linguagem de programação C. Então vamos começar. Antes de partirmos propriamente para o código, precisamos passar pela teoria e obter alguns conhecimentos que irão facilitar o nosso entendimento do código. Bom, como o nosso objeto de aprendizagem é um algoritmo para converter um número binário, ou seja, na base 2, para o número decimal, na base 10, eu vou começar explicando como funciona a representação dos números em uma dada base. Antes de partirmos para a teoria, é importante chamarmos nossa atenção para o fato de que um dado numérico e sua representação são coisas diferentes. Um dado numérico é algo que existe e não podemos ver, diferentemente da sua representação. Por exemplo, se temos o número 5.623, não podemos de fato vê-lo, mas sabemos que ele existe e sua representação se dá pelos caracteres 5, 6, 2 e 3. Agora sim podemos aprender a transformar um número binário para decimal. Para isso, basta que nós comecemos multiplicando seu dígito da esquerda para a direita pela base elevada ao número de sua posição, começando sempre pelo zero. E ao final, nós somamos todos os termos. Como em um número binário temos apenas os números 0 e 1, apenas as posições onde tiverem 1 serão importantes para a nossa implementação, pois todo número multiplicado por 0 é 0, e 0 é o elemento neutro da adição, ou seja, o valor não se altera. Vou demonstrar isso que falei utilizando o número decimal, para ficar mais fácil de entender nesse primeiro momento, e depois faremos com o número binário. Irei utilizar o número que falei anteriormente, 5.623, para essa demonstração. Lembre-se sempre, para trocar de base, nós iremos utilizar o valor multiplicado pela base elevado à posição. Então, aqui temos o número 5.623. Separando seus dígitos, ficamos com 5, 6, 2 e 3. Como falei anteriormente, nós vamos começar da esquerda para a direita. Então, ficará 3 vezes 10, que é a base decimal, elevado a 0, porque 0 é a posição, e sempre começamos pela posição 0. O próximo termo será o 2 vezes 10 elevado a 1. Depois, 6 vezes 10 elevado a 2 e 5 vezes 10 elevado a 3. Nós iremos elevar o 10 ao expoente e multiplicar com cada dígito e depois somar tudo, ficando 5 vezes 1000, mais 6 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 1. Com isso temos 5.000, mais 600, mais 20, mais 3, totalizando assim o número 5.623. Agora nós vamos partir para a base binária, onde teremos o número 0011, 10110101. Com isso, nós podemos transformar esse número apenas para 1110110101, pois os dois zeros da frente não alterarão o valor. Assim temos 10 dígitos, começando com a posição 0 até a nona. Começando da esquerda para a direita, temos 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 4, 1 vezes 2 elevado a quinta, 0 vezes 2 elevado a sexta, 1 vezes 2 elevado a sétima, 1 vezes 2 elevado a oitava e 1 vezes 2 elevado a nona. Com isso, temos 1 vezes 512, mais 1 vezes 256, mais 1 vezes 128, mais 0 vezes 64, mais 1 vezes 32, mais 1 vezes 16, mais 0 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Com isso temos 512, mais 256, mais 128, mais 32, mais 16, mais 4, mais 1, totalizando 949. E esse corresponde ao número binário na base decimal. Assim finalizamos a parte teórica e podemos partir para o código. Bom, pessoal, esse é um algoritmo de implementação que irá converter um número binário para decimal, e aqui nas linhas 2 até a linha 5, importamos as bibliotecas que iremos utilizar, como stdio para entrada e saída, a math, porque iremos utilizar a função power aqui embaixo, e string.h, porque essa é a nossa solução, a gente vai usar um vetor para receber o número binário. Aqui definimos o tamanho do vetor como 32, tem 32 posições, ou seja, ele recebe um número binário até 32 bits. Aqui um pouco mais abaixo, nas linhas 13, 12 e 13, temos duas variáveis. A primeira é a int, então com o identificador tamanho no binário, que ela vai ser importante logo mais abaixo no código, para receber o tamanho do nosso vetor, ou seja, do número que foi inserido pelo usuário, porque ele pode não inserir um número com 32 bits. Ele pode inserir com menos. Então, essa variável vai ser importante para armazenar o real tamanho do número.
Também temos a longint, num decimal, que é a variável que vai receber a soma dos termos daquela conversão que a gente fez, que vai somar todos os termos vezes a base elevado ao expoente. E no final é essa variável que vai retornar para o usuário com um número em decimal. Aqui logo mais abaixo temos a criação e inicialização do nosso vetor, char num binário, tamanho vetor, que vai ser esse vetor que vai armazenar nosso número. E aí aqui embaixo nós iremos ler o tamanho desse vetor e armazenar na variável tam num binário. E logo aqui, na sequência, temos o loop for, que vai percorrer esse vetor. E aí ele vai começar com o tamanho do vetor menos 1, já que a gente começa sempre pelo índice 0 e o tamanho do vetor vai começar do 1, então temos que ter esse menos 1 para não ultrapassar. E o iterador vai começar em 0 e enquanto o iterador for maior ou igual a 0, e a cada iteração ele vai decrementar 1. Ou seja, ele vai andando de posição em posição da esquerda para a direita. Na sequência, após o nosso loop for, dentro do nosso loop for, nós temos uma condição. Uma condição é que se o dígito atual for igual a 1, o número decimal vai receber o pau, que é a função da biblioteca mf.h, que vai levar 2 à posição que esse número 1 se encontra. E a gente faz isso escrevendo a função power 2, que é a base, e elevado ao tamanho menos 1 menos o iterador for, que é o valor atual. Assim teremos a posição. E a cada vez que o dígito atual, que o loop estiver for 1, ele vai incrementar com os que já tiverem sido incrementados anteriormente. E aqui no final ele vai imprimir esse valor, um número decimal com um valor na base 10. Esse código está disponível no GitHub, eu vou deixar o link aqui abaixo para você se você quiser visualizar melhor. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. E esse foi o algoritmo para converter números binários em decimal na linguagem C. Muito obrigada. Tchau, tchau.